Lucas capítulo 17, versículo 26 ao 37. Diz-nos assim o texto sagrado: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, não tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las, e da mesma sorte o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquele dia, naquela noite, estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Quantos dizem amém? Quero louvar a Deus por este grande privilégio de estar expondo a santa e bendita palavra do Senhor neste culto da sexta-feira. Lembrando aos irmãos que o nosso pastor, presidente, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, sempre está conosco nas ministrações do domingo, e nas terças-feiras ele começou um estudo que já vem, eu acho que 2, 3 semanas, sobre o espírito do homem, do pecado, do anticristo, e nós estamos aprendendo da parte de Deus e ficarmos alertas com os sinais que eclodem nesta última hora, nos grandes acontecimentos do mundo, na crise mundial que nós estamos vivenciando, das pandemias, das pestes, da violência que assola o mundo, e que a Igreja do Senhor possa ficar apercebida e estarmos despertos para aguardarmos o toque da última trombeta. Amém? Jesus disse: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos as vossas cabeças, porque a vossa redenção está muito próxima. Amém? Amém? Graças a Deus. Meus queridos irmãos, se os irmãos observam o texto que nós lemos, se os irmãos percebem, no capítulo 16, versículos 19 ao 31, do mesmo Evangelho de São Lucas, uma parábola, uma história, na verdade um fato, nós cremos em um fato concreto que Jesus revela sobre o inferno. Pastor Billy Graham foi questionado pelo amigo seu psicólogo, uma reclamação iminente da sua parte e da classe científica, porque que a igreja nos Estados Unidos havia parado de falar sobre o inferno. O pastor David Wilkerson tinha uma ministração, uma palavra muito poderosa, uma mensagem que ele pregou na Califórnia. O tema era Inferno, a última habitação dos perdidos. E, apesar da boa mensagem do Evangelho, que nós sempre pregamos, que Cristo salva, batiza, que Cristo, ele resgata o mais vil pecador, a mensagem do Evangelho tem duas moedas. Jesus disse: ide por todo mundo pregando o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então, a despeito de que nós preguemos o Evangelho,
a novidade de vida. O Evangelho é poder de Deus para aqueles que creem, para a alma perdida. É a mensagem de Cristo crucificado, que ressuscitou, que foi assunto ao céu, mas que voltará para buscar o seu povo. Então, nesse texto de Lucas, capítulo 16, nós temos, no capítulo 14, no capítulo 15 de Lucas, nós temos aquilo que nós chamamos a trilogia dos perdidos. Nós temos um pastor que perdeu uma ovelha, ela desgarrou-se das 100 ovelhas que estavam no deserto. O pastor deixa as 99 no aprisco e ele sai em busca da ovelha perdida, desgarrada. E ele encontra essa ovelha, coloca nos seus ombros e se alegra muito pela ovelha que foi perdida. E esta mensagem tornou-se conhecida de todas as pessoas. As pessoas hoje, apesar de muita gente que não são evangélicas, mas que conhecem a parábola da ovelha perdida, isto gerou hinos sublimes, que um deles, que Oséias de Paulo canta, eram 100 ovelhas, que quando ele louva a Deus nesse hino, isso traz nas nossas reminiscências, lembranças do passado, vívidas, de momentos da igreja, quando ela começa na sua obra evangelística, de trazer as pessoas para Cristo. E esta música, ela é conhecida não só pelo povo evangélico, pelos cristãos, mas conhecida também de pessoas que não fazem parte da igreja evangélica. Mas uma música que se tornou muito famosa, cantada até hoje, as pessoas, muitas sabem de cor e salteado a letra da música, porque é uma música que retrata lá a passagem de Lucas, capítulo 15, do pastor que perde a sua ovelha desgarrada, que ele sai à busca da ovelha. Quando ele encontra, ele se alegra com a ovelha que foi perdida e trouxe de volta para o aprisco. Nós encontramos também a parábola das 10 dracmas, de uma mulher que tinha 10 dracmas, perdendo a dracma dentro da própria casa. Ela abriu as janelas, ela acendeu a candeia e ela varre diligentemente até encontrar a dracma que foi perdida. E quando ela encontra a dracma perdida, ela chama as suas vizinhas e se alegra muito com ela, porque aquilo que foi perdido foi encontrado. E nós temos uma das parábolas mais famosas eu digo conhecidas de Cristo, que é a parábola do filho pródigo, que o homem tinha 2 filhos, o mais novo dele saiu de forma perdulária a uma terra distante e gastou tudo aquilo que tinha, possuía, ao ponto de trabalhar para alguém, cuidar de porcos e comer até das alfarrobas que era oferecida aos porcos. Mas ele cai em si e vê que na casa do pai, até os jornaleiros eram mais bem tratados do que o próprio filho do pai daquela propriedade. E ele pede perdão a Deus, que pecou grandemente contra Deus e contra o pai, e ele, caindo em si, volta para sua casa. O pai, que esperava dia após dia pelo filho que foi perdido, ele vê o filho chegando de longe, com roupas rotas, todo maltrapilho, e ele corre de encontro àquele filho, beija o filho, e ele agradece a Deus, prepara o bezerro cevado. E é bom frisar que toda a família judaica, ele criava um bezerro, um novilho, para que quando houvesse uma grande oportunidade de uma coisa sublime, magnífica na família, aquele novilho fosse sacrificado para oferecer numa grande festa. E assim ele fez, mandou matar, e colocou anel no dedo, sandálias novas, roupas, talares no filho, e na grande festa ele diz: aquilo que foi perdido foi encontrado. Então, uma trilogia que trata de algo que é perdido, um pastor que perde uma ovelha, uma mulher que perde uma dracma e um pai que perde um filho. Então Jesus conta isso de uma forma muito aplicativa na vida de Israel, para que os fariseus, publicanos, aqueles que estavam junto, que os fariseus e saduceus eram críticos de Jesus. Ele mostra que o Filho do Homem veio salvar aquilo que se havia perdido. Glórias a Jesus. Então a ovelha perdida foi achada,
a dracma foi achada, o filho que saiu dissolutamente foi encontrado, volta para o seu lar, mas no capítulo 16, dos versículos 19 a 31, Jesus diz assim, e o título, a epígrafe do texto é o rico e Lázaro. E eu quero lê-lo para que nós possamos meditar melhor nesse texto. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também um rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isto está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Quem diz amém por isso? Amém. O nosso pastor, aqueles que aqui estavam na terça-feira passada, puderam perceber que geralmente as pessoas, principalmente no campo artístico e literário, quando se morre alguém, sempre é aquela a frase: subiu para o andar superior. E as pessoas fazem as homenagens póstumas e dizem palavras bonitas, frases até inspiradas, lembrando a vida do morto. E há choro, lamentação, e as pessoas saem do funeral com uma certa certeza de que aquela pessoa descansa em paz. E há as cerimônias, as pessoas falam o que querem, agradecem, ninguém diz nada de que fez mal. É interessante que as pessoas, que quando há um funeral, ninguém fala de nada que fez mal, só bem. Esse homem foi um bom pai, esse homem foi um bom artista, esse homem contribuiu para a cultura do país. Ninguém fala do que ele era, o que fez de ruim. Então as pessoas, a intenção é que quando alguém parta desta, as pessoas dizem para melhor, e nem sempre é melhor, elas estão no lugar, no andar de cima. Até hoje eu não sei que andar de cima é esse. Mas a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, a palavra de Deus revelada plenamente de Gênesis a Apocalipse, tudo que está na Bíblia é inspiração de Deus.
É aquilo que os teólogos chamou de theopneustos, a palavra soprada de Deus, bochichada, inspirada pelos santos homens de Deus, afirma categoricamente que há um distanciamento entre aqueles que têm uma vida pia e aqueles que não têm uma vida certa na presença de Deus. O justo, quando morre, segundo o salmista no Salmo 115, preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Por isso que quando nós estamos em uma cerimônia fúnebre de uma pessoa que serve a Deus, nós podemos falar com toda categoria, mediante o testemunho público daquele que jaz no caixão, que ele descansa com o Senhor. Por quê? Porque em vida ele fez uma decisão para Cristo, aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador, que segundo a Bíblia não há outro nome debaixo da terra, pelo qual sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo, que redime o mais vil pecador, que dá a condição do seu nome ser escrito no livro da vida, e que é uma promessa de um dia ele vir buscar a sua igreja em glória. Aleluia. Então há diferenças. Então nem todo mundo vai para o famoso andar de cima. Jesus não está enfocando aqui a condição de riqueza. Jesus está focando aqui a condição moral, espiritual, de um homem que é rico, que poderia muito bem usar dos seus bens, ajudar alguém. Lázaro comia do que caía da mesa, vivia com chagas, mendigando, mas o homem vivia regaladamente. Jesus conta a todo Israel uma parábola que está lá em Lucas capítulo 12, versículos 16 a 21. Todo mundo conhece. Jesus falando sobre a avareza de pessoas que querem possuir tudo, ter muitas coisas e não pensam nos outros. Porque alguém questiona do meio da multidão que Jesus fosse o arbítrio entre ele e seu irmão. Jesus disse: eu não vim para cá para julgar ninguém, eu vim para cá para pregar o evangelho do reino de Deus. Deus não me construiu como juiz entre causas de pessoas. Causas de pessoas, quem resolve são os advogados. Está aqui o pastor Erbengardo. Então Jesus não veio para tratar de questões jurídicas, ele veio para pregar o evangelho do reino. Aí o homem muito rico, Jesus conta, que tinha grandes propriedades, e naquele ano a sua propriedade, a sua plantação foi maior do que os anos anteriores. Muita coisa. E ele disse: o que é que eu faço? Eu vou destruir os meus celeiros, construirei outros maiores e vou estocar por muitos anos. E eu vou dizer à minha alma: alma, regala-te, come, bebe e farta, porque o que eu tenho dá para viver muito tempo. Aí uma voz, que é lá do céu, diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Jesus não está condenando a riqueza, Jesus está condenando a avareza. Há uma frase de Milor Fernandes interessante. Ele diz: o importante é ter, sem que o ter te tenha. Você pode ter, mas no dia em que aquilo que você tem tornar senhor da sua vida, você tira a centralidade de Deus e coloca aquilo que você tem como centralidade da sua vida. Em uma das catástrofes do Rio de Janeiro, numa grande enxurrada que houve,
que derrubou não somente barracão da favela, mas que entrou em bairros nobres do Rio, pois muitas mansões foram feitas nas encostas de grandes montanhas com vistas muito bonitas. E há um deslizamento e a barreira caiu na casa de uma médica e destruiu tudo. Entrou na piscina, lama, entrou na casa, destruiu a casa, foi por baixo. E ela está na rua com a família vendo a catástrofe e a repórter perguntou para ela: a senhora está triste porque perdeu tudo? Ela disse: não, não perdi tudo não, eu estou viva. Então aquilo que eu construí eu posso outra vez construir. O mais importante é estar viva. Meu querido que me ouve nesta noite, o mais importante é a tua vida, porque a tua vida foi dada por Deus. É Deus que domina a tua vida, é Deus que gerencia a tua vida. Que nesta noite, louvado seja Deus pela vida que você tem. Glórias a Jesus. Nós vimos nesta pandemia o relato, eu não sei se era dos Estados Unidos, da Itália, eu sei que o empresário, louvando a Deus, e disse: eu nunca dei tamanha vistas ou fazer o quê? Dar a devida importância ao ar que nós respiramos. Ele disse: eu só dei importância depois que eu fui acometido por Covid e vi quão precioso é o oxigênio para nossas vidas. As pessoas às vezes não dão importância para a vida. Então morreu o rico e morreu Lázaro. Aqui não tem andar de cima, aqui tem um seio de Abraão, que representa o paraíso. O rico morreu, vai para o lugar de tormento, e Lázaro vai para o seio de Abraão. E ele pediu que Lázaro pelo menos tocasse com o dedo na sua boca molhado. E Abraão disse: não, entre nós e ele existe um grande abismo. Quem está aqui não vai para lá, nem quem está lá vem para cá. Então quem morreu não volta mais. A Bíblia diz que depois que morre segue-se o juízo. Não se volta mais. Há um juízo iminente das pessoas quando chega a hora da morte. Quem morreu com Cristo, ao paraíso estará. Mas quem morre sem Cristo, o inferno, o lugar de tormento, o aguarda. Jesus explica isso para todo mundo, para saber da realidade das coisas. Ele conta-lhes a parábola, ele conta a história. Que isso é uma história. Isso aqui é uma realidade. Ele quis voltar para dizer a seus irmãos: irmãos, quem morreu não volta mais. Esse negócio de que vê um espírito aqui e ali, isso não existe. Jesus disse: não. Aí Abraão disse: não, lá eles têm os profetas, tem Moisés, que ouça. Ninguém é indesculpável quando chegar diante do juízo de Deus, porque a Bíblia nunca foi tão divulgada como nós estamos vivenciando hoje. Todo mundo, é só ir no YouTube, vai lá, tem mensagem por demais. E por favor, quando ouvir mensagem, selecione mensagens que sejam mensagens cristocêntricas. Mensagens do Evangelho, que apresenta Cristo como centralidade, que apresenta Cristo crucificado, que apresenta Cristo ressuscitado, que apresenta Cristo sentado à destra de Deus, que há de vir julgar os vivos e os mortos. Então ninguém tem desculpa de dizer que não conhece. Tem a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, que é a plena revelação de Deus, então ninguém tem desculpa mais. Aí, acabando o capítulo 16, no capítulo 17, Jesus diz assim: e disse aos discípulos:
é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Jesus diz assim, olha, escândalos vão acontecer. Acontece escândalo nas famílias, acontece escândalos na sociedade, acontece escândalos aonde você trabalha, na faculdade acontece, no colégio, na vizinhança, na rua que você mora. Acontece escândalo também na área do cristianismo. Mas os escândalos, eles vão vir. E a palavra escândalo que Lucas usa nesse texto é uma palavra grega que é a lingueta de um alçapão. É aquela lingueta em que se coloca ali uma isca, principalmente para o passarinho, e quando o passarinho vai pegar um engodo, quando vai pegar aquela isca, naquela lingueta, o alçapão fecha. Então, escândalo é aquilo que vai gerar algo que vai atrapalhar determinada coisa. É uma armadilha. O escândalo, ele provoca algo. Ele provoca tormento, ele provoca agitação. É o escândalo. Eu disse, não, os escândalos vão vir. Agora, ai daqueles por quem eles vêm. Por que tenhamos o cuidado? Quem serve a Deus não pode escandalizar o Evangelho, não pode. Eu quero mais uma vez bater na tecla e ser insistente e proferir a frase do pastor Hernandes Dias Lopes. Não adianta piedade secreta sem vida pública para as pessoas. Então você tem que ter uma piedade secreta. E também essa piedade secreta, ela tem que demonstrar para as pessoas, através de ações e obras, que você realmente é uma pessoa transformada pelo poder do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atente para o seguinte. Aí Jesus vai dar agora o veredicto disso aqui. Versículo 2. Melhor lhe fora quem provoca escândalo, que lhe pusesse ao pescoço uma mor de atafona, uma pedra, e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Cuidado, que nós, como cristãos, temos a obrigação de darmos bons testemunhos para as pessoas. Não somente na igreja, principalmente lá fora. Aonde você mora, aonde você estuda, aonde você trabalha, aonde você convive, na sua família, principalmente. Glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre. Depois disso, Jesus vai falar sobre perdão. No capítulo 17, versículos 3 e 4. Jesus diz assim: olhai por vós mesmos, o juízo é particular. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Perdoar não é um princípio, ou seja, perdoar não é uma coisa particular nossa, não é, irmãos. Eu já vi querendo dizer assim, eu tenho maior facilidade de perdoar. Não, irmão, perdão é difícil de perdoar. Por que é difícil?
Eu fico desconfiado quando alguém diz, não, eu perdoo com maior facilidade. Pode pisar no meu pé, pode, eu não estou nem aí. Não. Primeiro porque quem afronta alguém, detratando, denegrindo, ele mexe com a sua personalidade. Alguém lhe faz mal, lhe calunia, alguém lhe detrata, alguém não lhe honra, alguém difama você. Então não é fácil você perdoar, a não ser que você tenha um parafuso a menos, não ligue para nada. Mas em sã consciência, difícil é perdoar, irmão, porque quem detrata, quem fere, irmão, macula e denigra a nossa imagem. Aí Jesus diz assim, ó, não perdoe somente uma vez, não. Se no dia 7 vezes ele vier pedir perdão, você perdoa. Eu vi e ouvi uma frase de Martin Luther King sobre perdão. E ele diz, o perdão é o catalisador necessário que cria a ambiência para o novo começo. Ou seja, o perdão, quando ele é bem perdoado, quando ele sai de um coração contrito, ele cria uma nova expectativa entre aquele que ofende e aquele que o perdoa. Isso é tão difícil que os discípulos ouvem e dizem, não, Senhor. E disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Porque quão difícil é Jesus perdoar. Então, o Senhor, por favor, aumente a nossa fé, porque isto é difícil. O perdão, ele é sobrenatural, irmãos. O perdão não parte da questão humana, porque o homem caído desde o Éden não tem condições de perdoar ninguém. Há uma violência que campeia no homem, há uma ingratidão, há uma coisa terrível, mas quando Jesus, o nosso Deus, nos capacita do alto com coisas sobrenaturais, aí por Ele nós temos a condição de perdoar a alguém. Glória a Jesus. Então é muito difícil. Glória a Jesus. Então Jesus falou de escândalos, Jesus falou de perdão, Jesus agora vai falar de gratidão na parábola não, na cura dos 10 leprosos. Capítulo 17, versículo 11 em diante. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, limpo, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Quem diz amém? Amém. Aleluia. 10 leprosos, e um deles é samaritano. Um povo rechaçado pela comunidade de Israel, rechaçado, um povo que estava considerado como impuros, que um judeu não ousava sentar na mesa com um samaritano, sequer tomar água no mesmo copo que o samaritano tomava. Por quê? Os samaritanos é um povo híbrido. Aí Jesus cura 10 e manda que eles vão ao sacerdote, no caminho indo foram curados.
Quando um percebe que está curado, diz: não, eu tenho que glorificar a Deus. E voltem dando glória a Deus em voz alta. Aí Jesus, irmãos, aí Lucas registra isso, é muito forte. Um deles era samaritano. Então os outros eram judeus, que deveriam agradecer. Este samaritano reconhece que Jesus é o Senhor, é o Messias, é o Salvador do mundo. Glória a Jesus. A pior coisa que existe, irmãos, é ingratidão. Ingratidão é terrível, irmãos. Você faz alguma coisa por alguém e essa pessoa lhe trai pelas costas. Não agradece, não reconhece. Você dá a mão a alguma pessoa e depois a pessoa lhe atola no lamaçal. Você ajuda e alguém não quer lhe ajudar. Não, nós não estamos falando de barganhar favores. Eu estou falando de gratidão por serviço prestado. Alguém lhe honra, lhe dá posição, alguém lhe considera e você não agradece. Aristóteles tem uma frase muito interessante: não há coisa que envelheça mais rápido do que a lembrança de um benefício. As pessoas esquecem das coisas. Não é que as pessoas vão cobrar, é que nós devamos ser gratos por tudo. Quem é grato, irmão, reconhece a sua condição de que um dia precisou de alguém e alguém levantou a mão e estendeu as mãos para ajudá-lo. Glórias a Jesus. Então devemos ser gratos por Deus. Eu já falei que um dia eu estava fazendo uma caminhada na praia, estava eu, um diácono, lá de Cruz das Almas na época, e nós vimos pelo calçadão caminhando, e lá vem um beboso na bicicleta, cai, não cai, de repente ele caiu. Aí caiu, meteu a cara no chão, se cortou todo. Aí o irmão que está comigo disse: está vendo a condição do pecador? Era bom que ele ficasse prostrado para aprender a ser gente. Eu disse: é verdade, confirmei. Aí lá vem uma patricinha, uma jovem, que eu acho que nem evangélica era. Ela parou, deixou a bicicleta de lado dela, pegou o homem, levantou o homem, colocou numa barraquinha, pegou água, lavou as feridas dele, pediu água para ele, colocou lá, disse: Senhor, tome a água, fica aí, se recobre, para depois ir para casa. Eu disse: ah, que bonito, né? 2 cristãos caminhando na praia, aí o homem cai, ninguém ajuda, a gente traz logo a condição do pecador, e não faz isso. A menina veio, levantou o rapaz, curou das feridas dele, deu água, e enquanto deveria ser nós que fizéssemos isso aí, e não fizemos. Irmão, nós temos que ser grato a Deus. O Senhor nos remiu, nos comprou. Nós estamos aqui nesta noite pela graça, pela misericórdia. Ele nos tirou do lamaçal do pecado, escreveu nosso nome no livro da vida, e hoje nós somos novas criaturas na sua bendita e santa presença. Glórias a Jesus. Agradeçamos a Deus por todos os benefícios que o Senhor tem feito à nossa alma. Nós temos o privilégio de conhecer a Cristo, de provar da sua bondade, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Glórias a Jesus. Quando Jesus fala todas essas coisas que eram importantes para ser colocado para o povo de Israel, Jesus agora vai falar de uma temática escatológica, da sua volta iminente. Se os irmãos lembram, lá em Lucas capítulo 21, a começar do versículo 8, Jesus vai colocar num feixe algumas coisas que precedem a sua volta. E uma das coisas que Jesus coloca no texto, que Lucas registra, é que haveria enganos nesta última hora. Jesus disse: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Porque haverão falsos cristos. Irão dizer: ei-lo aqui ou ei-lo ali. Esta mensagem nunca foi tão contemporânea como hoje, irmãos. Nunca foi.
A Bíblia nunca envelhecerá, nunca, nunca. A Bíblia é atual, aleluia. Já dizia um certo pregador, quem lê Bíblia é um cientista. Quem lê Bíblia acompanha os acontecimentos futuros de binóculo. Já vê o que vai acontecer pelos sinais que vão se formando. O crente que tem a mente de Cristo já sabe o que vem pela frente. Glórias a Jesus. Que é a temática das terças-feiras do nosso pastor. O espírito do homem do pecado, do anticristo. Aí Jesus aqui, no registro de Lucas, no capítulo 17, dos versículos 26 ao 37, Jesus vai dizer o seguinte: e como aconteceu, ou como sucedeu, nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. O que eles faziam nos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Glória a Jesus. Alguém pode ser antagônico e dizer: que mal há nisso aqui? Comer, beber, casar, dar-se em casamento, isso é uma mecânica da vida. E é realmente. Só que, diante do que acontece, do que é normal da vida das pessoas, existe por trás das cortinas algo que faz parte da personalidade das pessoas. Jesus se refere a isto aqui como um curso normal da vida, mas por trás das cortinas tem muita coisa. Convido a você a abrir suas Bíblias em Gênesis capítulo 6, por favor. Que geração de Noé é essa aí? O que acontece na geração de Noé? Primeiro, há uma multiplicação de pessoas sobre a terra. Gênesis capítulo 6, versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhe nasceram filhas. Isto não é novidade. Qualquer pessoa pode acessar o Google e você vai lá: população do mundo hoje, 7,7 bilhões de pessoas. É muita gente. Nós já estamos beirando a casa de 8 bilhões de pessoas. É muita gente. Se você continuar vendo a pesquisa, você vai ver que nascem por dia no mundo todo 211 mil pessoas todos os dias. É muita gente. Você pergunta: vai botar esse povo todo aonde? Mas nasce e morre. A proporção de crescimento é maior do que morte. Todo mundo fala no número de morte da Covid. Ninguém fala do número de pessoas que nascem no mundo todo. Vai nascendo gente. E olhe que hoje as famílias estão mais enxutas. Os casais só querem ter 2 filhos no máximo hoje. Quando não, um só. Não tem mais famílias grandes como antigamente. Não tem. Eu não sei em outros países, mas aqui mesmo no Brasil há um enxugamento do número de pessoas. Eu conheço, que a mãe teve 23 filhos de parto natural. E criou os 23 filhos. Nenhum deu para delinquente, nenhum. Todo mundo cresceu, casou e tem família. Todo mundo.
Então não é a redução do número, é a questão moral, é a questão espiritual. Não quer dizer que diminuindo vai melhorar, não. Quem tem princípios pode ter 30 filhos, dá no mesmo. A questão é a mesma. Então o registro de Gênesis é que os homens se multiplicaram sobre a terra. Aí mora o problema. É que esta geração de Noé, apesar de crescer, não reconhecem a Deus como seu Criador. Gênesis capítulo 6, versículo de número 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, era só má continuamente. Glória a Jesus. Pastor Hermengardo, pastor Carlos, pastor Augusto, é diferente de hoje? Não. Nós estamos na época da tecnologia de ponta. Nunca houve tantas descobertas como hoje, nunca. Nós estamos na época de grandes centros de educação. Estamos. Nós estamos na época da globalização. E eu me lembro que 1936, Aldous Huxley escreveu um livro, Admirável Mundo Novo. Esse livro virou tema de filme de Hollywood. Na época era uma coisa inexplicável. Era utopia. Por que utopia? Porque era uma coisa que talvez não acontecesse. O tempo da globalização, em que as nações iriam estar conectadas, ele já falava isso aí. Foi um filme de ficção. E hoje, nós estamos vivendo na íntegra isto aqui. Mas a Bíblia, irmãos, é muito antes de Aldous Huxley. A Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A Bíblia já fala da ciência de ponta. A Bíblia já fala dos carros. O profeta diz, e eles se chocarão nas praças, como tochas acesas. Então, quem lê Bíblia é um cientista por excelência. Irmão, leia a Bíblia. Spurgeon disse, leia a Bíblia, volte a ler, leia novamente e torne a ler. Nunca pare de ler a Bíblia, porque a Bíblia é a revelação total, plena de Deus. Glórias a Jesus. Vamos ler a nossa Bíblia, vamos comer a Bíblia, vamos aprender da Bíblia. Oh, maravilhosa Bíblia que nós temos, glórias a Jesus. O número de pessoas cresce, mas a imaginação dos homens é perversa. Eles dormem pensando na maldade e acordam executando a maldade. A geração de Noé. E o povo que está a escutar Jesus sabia de tudo isso aqui. Sabiam de tudo e não consideravam estas coisas. O que acontece na geração de Noé? Gênesis capítulo 6, versículos 11 ao 13. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Versículo 13. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face,
porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Aleluia. Meus queridos, a você que nos ouve nesta noite, esta palavra me dá tremor e temor, irmãos. Jesus disse: a mesma geração de Noé é a mesma geração que estava vivendo nos dias de Cristo. E a mesma geração dos dias de Cristo é a mesma geração de hoje. Aleluia. As pessoas ouvem a palavra e você logo convida. As pessoas dizem: não, hoje não. Esse hoje não está implícito que ela quer gozar mais a vida. Hoje não. Agora não dá. Os irmãos viram quando houve a destruição das duas torres gêmeas, lá dos Estados Unidos? Depois daquilo, irmãos, as igrejas começaram a encher. Porque viram que atrás dos acontecimentos da história existe a mão de Deus com juízo na humanidade. O nosso Deus é um Deus de juízo. Deus é amor, mas Deus é justiça. O Catecismo de Westminster diz: Deus é amor, imutável em seu ser. Amor, bondade, justiça, verdade. O nosso Deus ama, mas o nosso Deus é justiça. E a justiça de Deus é imparcial. O juízo de Deus, irmãos, ele está acima de qualquer suspeita. Deus é o justo juiz, e sobre esta terra que nós estamos vivendo hoje, há um juízo de Deus que está sobre toda a terra. Glórias a Jesus. Cuidado com o juízo de Deus. Apocalipse capítulo 19. Versículos 17 a 21. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos a ela, do grande Deus, junto do grande Deus. Continue, por favor. Para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, grandes e pequenos. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que está sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se juntaram das suas carnes. Glorificado seja o nome do Senhor. Jesus está voltando. Os sinais acontecem a cada instante. A natureza geme como a parturiente. As nações
estão embriagadas, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. Louvamos a Deus que diante de uma pandemia que assola toda a humanidade, nós temos testemunhos claros e evidentes que Deus está trabalhando no meio desta pandemia. Glórias a Jesus. Que Deus está enviando o necessário, que Deus está enviando os seus mensageiros, que Deus está enviando coisas sublimes para mostrar a este mundo caótico, que só pensa em violência, que Ele é o Senhor, o juiz de toda a terra. Glorificado seja o seu nome para todos sempre. E quem crê diz amém. Amém. Glórias a Jesus. Valdério, louve o nome do Senhor, em nome de Jesus. Enquanto ele louva, você tem a oportunidade desta noite de entregar a sua vida para Cristo. Nós temos 2 números de WhatsApp, um número para que você possa se acusar pedindo as orações por você, por alguém que você conhece, pela sua família, amigos, parentes chegados, e outro número para que você possa acusar a sua decisão a Cristo como único e suficiente Salvador. Se assim você faz nesta noite, se prepare, que daqui a pouco nós estaremos orando pela sua vida, para que Deus escreva o seu nome no livro da vida, e que você aguarde a bendita esperança de um dia estar com Cristo para todo sempre.